Senhor presidente Tim Gomes, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores telespectadores, ouvintes da Rádio FM. É uma satisfação, senhor presidente, dirigir-me a esse plenário, bem como a toda a sociedade cearense, falar de dois assuntos concernentes à educação do Ceará. O primeiro, senhor presidente, é com grande satisfação que destaca no dia de hoje, 23 de abril, o início das comemorações do Jubileu de Ouro do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, FACED, da Universidade Federal do Ceará. A programação será constituída de uma série de eventos que começarão hoje, às 19 horas, no auditório da FACED, com homenagens a renomados vultos da educação do Estado. A educação do Estado, professores, ex-alunos e funcionários administrativos que contribuíram para o desenvolvimento do curso de Pedagogia, com destaque para a primeira professora Zélia Camurça, hoje com 84 anos. Logo em seguida, haverá o lançamento do Memorial Virtual da FACED, um repositório de vídeos, fotografias históricas e outros documentos sobre o curso e o descerramento da placa alusiva à data. A criação da graduação em Pedagogia em 1963 deu-se no contexto de efervescência política e ideológica da década, marcada por forte mobilização popular e antecedendo ao movimento de março de 1964, que instalou a ditadura no país. À época, a educação se enriquecia com os movimentos de cultura popular emergentes e no Ceará o curso era considerado um dos palcos dessa agitação. A graduação em Pedagogia surgiu como integrante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, criada pela Lei nº 3.866, de 25 de 1 de 1961, recuperando o modelo das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras da USP e do Distrito Federal, projetado por Anísio Teixeira, na década de 1930. O curso começou a funcionar no primeiro semestre de 63, com a aula inaugural ministrada pela professora Zélia Camurça, uma das homenageadas de hoje. A primeira turma de Pedagogia diplomou-se em 1966, composta por 14 estudantes. Ao longo desses 10 lustros, o curso de Pedagogia atravessou as mudanças políticas, sociais e econômicas pelos quais o Brasil tem passado, a exemplo da inserção dos parâmetros curriculares e das diretrizes nacionais da educação básica. Para e passo, tem acompanhado o desenvolvimento e a inovação no cenário nacional e internacional da educação. O curso de Pedagogia da UFC chega a seu cinquentenário, com o objetivo de formar professores para a educação básica, além de gestores e pesquisadores, sempre levando a bandeira da educação como um fator primordial da autonomia humana. Manifesto, por fim, minhas congratulações à professora Maria Isabel Figueiras Lima Ciasca, diretora da FACED, que vem conduzindo com proficiência e muito brilho e contando com o apoio incondicional do magnífico reitor, professor Jesualdo Pereira Farias. Na sua pessoa, gostaria de mandar as nossas homenagens a todos que fazem a faculdade. Estendo os parabéns aos professores, especialmente aos alunos, futuros mestres e responsáveis pelo desenvolvimento do futuro da educação brasileira, exortando-os para que vejam o ato de ensinar como uma atitude de amor e dedicação, verdadeiro sacerdócio em prol das gerações do porvir.
Fica, portanto, registrado esse trabalho que é realmente realizado na Faculdade de Educação. Eu gostaria também de registrar a presença dos alunos da escola professor Paulo Freire, Ana Maria e Castro Feitosa Melo, professora Maria de Fátima Silva Barbosa, que estão aqui presentes, as nossas... Sejam bem-vindos. Interessante que estamos falando, vou falar agora sobre a nossa reunião acontecida sexta-feira sobre o ensino médio, que é tocar um tema que foi discutido na oportunidade, que é sobre a alfabetização plena. Na última sexta-feira, a Comissão de Educação discutiu a reformulação do ensino médio, uma iniciativa nossa em conjunto com a Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio da Câmara dos Deputados. Os representantes cearenses dessa comissão estiveram presentes, como o deputado Chico Lopes, que preside a coordenadoria estadual, e os deputados Arthur Bruno e Padre José Linhares. Não é de hoje que se percebe que o ensino médio é o principal ponto de estrangulamento do sistema educacional brasileiro. Nós já nos referimos aqui nesta casa quando a realização do primeiro Plano Nacional de Educação, que ainda na administração do ministro Fernando Haddad, ele fez uma avaliação e constatou isso em 2011, que apenas 33% das metas do primeiro plano foram alcançadas. Toda uma discussão foi feita e agora nós estamos praticamente aprovado o segundo Plano Nacional de Educação e retorna às mesmas metas para que a gente possa atingir em 2020, ou seja, buscar cada vez mais a universalização, notadamente da educação infantil, lutar para que as universidades abram cursos de educação infantil, cursos de formação de professores em educação infantil e, no caso específico, fazer com que a educação básica também tenha a sua universalização. E aqui nós temos um problema que no ensino médio apenas a metade dos alunos consegue terminar o ensino médio, criando, portanto, esse ponto de estrangulamento que deve ser realmente ultrapassado. E eu tenho realmente nessa casa defendido que o governo gaste 10% do PIB para a educação, isso desde a administração da legislatura passada, bem como aqui nesta casa, e temos também endossado aqui o pedido da PEOC, no sentido de fazer com que os benefícios e recursos do pré-sal, os royalties, sejam dedicados, sejam investidos em educação e que realmente se faça uma campanha para que os 10% do PIB sejam alcançados, sejam concretizados. Isso porque reconhecemos que houve uma evolução na educação do país. Desde há 20 anos atrás, essa mudança tem sido constatada aqui nesta casa, tem sido inclusive reiteradamente reconhecida pelos senhores e senhoras deputados, bem para a própria sociedade, mas reconhecemos, no entanto, que ainda se patina na decisão governamental, na decisão política, porque precisamos cada vez mais uma decisão mais enfática, decidir, aplicar e já na educação, mais investimentos, acelerar esse investimento para que nós possamos acompanhar os países desenvolvidos. Não é de hoje que se percebe que o ensino médio é, portanto, o principal ponto de estrangulamento do sistema educacional brasileiro, apesar do largo arcabouço jurídico, garantindo educação de qualidade para todos,
ainda estamos muito longe do ideal, o que nos faz crer que o que falta mesmo é vontade política. Aí realmente a vontade política é a conditio sine qua non, é a condição necessária para que realmente os poderes estabelecidos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e, sobretudo, os governos municipais, realmente gastem em educação aquilo que já foi destinado e tenham cuidado especial com a gerência desses recursos. Desde os anos 90, com a publicação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi dado um marco regulatório sobre diversos aspectos da educação, entre eles a formação do professor, que ainda deixa muito a desejar no que concerne a dimensão do país. Tivemos a universalização do acesso à educação básica, colocando todas as crianças na sala de aula. No entanto, a universalização do acesso não foi capaz de garantir a continuidade dos estudos para grande parte dos alunos, pois mais da metade deles abandonam os estudos ao longo dos anos. Atribui-se à repetência e evasão escolar o alto índice do que não concluem o ensino médio. Mas não é só isso. Se temos boas leis da educação, como chegamos a esse ponto de estrangulamento do ensino médio, não precisamos apenas de boas leis, e de fato as temos, mas é preciso ir além para que elas sejam cumpridas. É o que chamamos de vontade política, decisão política para concretizar o investimento que estava previsto. Agora mesmo, a presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que aumenta a quantidade de anos do ensino obrigatório, começando já aos 4 anos de idade. É uma iniciativa maravilhosa, que corre o risco de não se efetivar se não nos prepararmos para isso. Corre o risco de acontecer como ocorre hoje no próprio ensino médio. A meu ver, 2 pontos principais: desafio os gestores da educação para dar uma guinada no sistema educacional rumo ao ensino de qualidade. A formação do professor e a alteração da grade curricular, com a instituição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, com uma forma de avaliação mais abrangente e a exigir mais raciocínio do que a memorização de fórmulas. Esperávamos que houvesse uma rearrumação do currículo escolar. No entanto, não aconteceu. Isso indica que precisamos reformular o ensino médio por meio de iniciativas governamentais. O próprio ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concorda com a mudança de currículo para ser mais atrativo, mais pragmático e de acordo com as realidades regionais dos alunos. Recente relatório do movimento Todos pela Educação revela a falência do ensino médio no Brasil. O estudo informa que apenas 10% dos alunos terminam o ensino dominando o conteúdo da matemática. Em português, o desempenho é melhor, mas ainda insuficiente. 30% dos estudantes aprendem adequadamente a disciplina. É uma estatística, como tem tantas outras, há divergência, mas dá pelo menos o rumo como se encontra o ensino médio. Daí devemos fazer um esforço suplementar para que realmente a gente consiga fazer com que o aluno entrando no ensino médio consiga terminar para ter possibilidade de continuar ensinando, estudando, seja na educação continuada, seja na universidade. Dos números mais preocupantes é que apenas 51% dos alunos terminam o ensino médio, revelando descompasso entre a faixa etária. A maioria não está aprendendo na idade certa. Outra curiosidade é que as notas e o aprendizado vão diminuindo ao longo dos estudos. O desempenho é melhor nas séries iniciais e vai deteriorando nas séries finais. Outro ponto é a formação dos professores, não apenas para dominar o conteúdo das matérias ministradas, mas também para fazer uso das tecnologias na sala de aula e também para acompanhar os avanços
da ciência que se incorporam à pedagogia. Chamou a atenção naquela audiência pública a alerta do presidente do Conselho Estadual de Educação, professor Edgar Linhares. Para ele, a forma de alfabetização adotada pelas escolas está defasada. Estudioso do assunto e um dos idealizadores do programa de alfabetização na idade certa, iniciado em Sobral, implantado no Estado, adotado em nível nacional, o professor Edgar, ele citou estudos sobre o comportamento do cérebro diante da aprendizagem, para embasar suas afirmações. Há um método apropriado de letramento baseado na memória de curta, média e longa duração. As frases devem ser curtas, porque depois de certa quantidade de palavras, o cérebro não guarda a informação, dificultando a aprendizagem. Os livros de matemática, adotados pela maioria das escolas, também foram alvo de recomendação do professor Edgar. Todos estariam em desacordo com esse método, que leva em consideração a forma como o cérebro coleta e aprende as informações. Tão importante foi seu alerta sobre o assunto, que a Comissão da Educação já se propõe a fazer um debate específico sobre o tema, com o objetivo de atingirmos a alfabetização plena. Então, nós nos colocamos à disposição do professor Edgar para realizarmos aqui nesta casa um outro debate, uma outra audiência, a fim de tratar especificamente o problema da educação infantil, o problema da alfabetização plena e, ao mesmo tempo, tratando da educação infantil já começando aos 4 anos. Muito obrigado, senhor presidente.